Deus. Obrigada, Jesus, por toda a oportunidade de não usar máscara. Falou que eu tenho que pregar, eu aceito hoje em dia. Só para não usar. Eu estou muito feliz de poder falar aqui hoje. Tem tempo, nem lembro mais se eu sei fazer isso aqui. Uma amiga minha que falou esses dias que é igual andar de bicicleta, a gente não esquece. Mas tem tanto tempo, tem pouco tempo que a gente voltou a se reunir. E eu acho que quando a gente parou, a gente não imaginava que a gente ia ficar tanto tempo sem estar aqui, né? Mas tá tudo bem. Deus está no controle, Deus está no comando. E eu achei muito legal essa estratégia do meu pai, tem que ficar de olho na hora. Porque meu pai deve estar vivendo de algum lugar. Mas eu acho muito legal essa estratégia do meu pai de ter pedido para cada um esse mês pregar uma vez. Porque eu tenho certeza que esse tempo foi um tempo em que Deus ministrou muita coisa a gente individualmente, né? Eu tenho certeza que se a gente botasse cada um de vocês para falar aqui pelo menos 5 minutos, a gente escutaria algo celestial, porque eu tenho convicção de que aqueles que se submeteram a esse tempo, né, ao Espírito Santo nesse tempo, eles ouviram algo de Deus especial, eles foram ministrados em Deus através de algo especial. E hoje eu queria ministrar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo nesse tempo. Eu peço ao Senhor que me dê a habilidade de ser sucinta, direta. Eu peço ao Senhor que me dê a capacidade de ser organizada hoje no que eu escrevi, que eu confesso que eu sou muito metódica quando eu vou pregar, quando eu vou me preparar um sermão, mas hoje eu não consegui, eu só fui escrevendo, depois saí botando um número um na frente do outro aqui para saber a ordem que eu tenho que falar, mas eu creio que o Espírito Santo ele governa, né? E hoje eu quero falar sobre sermos aprovados por Deus. Eu tenho uma convicção desde a metade dessa pandemia, mas vamos ler primeiro Romanos capítulo 5, versículo 3. Pessoal, alguém deixou um celular lá no banheiro masculino de alguém aqui? Algum ser masculino? É seu? Bom, Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança ou esperança. E a confiança ou esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Amém? Obrigada, Aninha. Vamos lá. Sabemos, nos gloriamos não somente nisso, a Bíblia fala, mas nos gloriamos também nas nossas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, o caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança, e ela não nos decepciona. Porque o Espírito Santo derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus. Sabe, nesse tempo eu tenho tido uma impressão, né? Eu tenho a impressão que Deus ele colocou a gente diante de situações, eu acho que Deus não vai por acaso, ou Ele colocou a gente novamente diante de situações que a gente já passou, para que nós pudéssemos simplesmente ser aprovados. Eu vivi durante essa pandemia uma situação muito semelhante às situações que eu já vivi antes, mas o que eu vivi com a minha família nessa pandemia é algo que eu nunca vivi na minha vida. O tempo da gente estar junto em casa, se encarando, se tratando, conversando, né? Tendo que se encaixar para a gente não entrar em conflito, porque ficar 5 meses, 6 meses dentro de casa, né? Uma família que não tem pelo menos um diazinho, a gente não foi muito não, mas nós tivemos nossos momentos também. Mas foi necessário que nós nos ajustemos, que a gente desse uma ajustada, que a gente se adaptasse. Mas se Deus não colocou a gente diante de situações novas para a gente enfrentar coisa que nós nunca vivemos, eu acredito que Deus ele pode ter colocado pessoas em situações que elas já experimentaram antes. Seja uma situação de solidão, seja uma situação em que você precisa tomar decisões, seja uma situação em que você precisa fazer escolhas, momentos que você já viveu antes e que
você tem que viver novamente. Deixa eu te dar um exemplo. A Bíblia fala de um homem, de uma dupla de irmãos gêmeos chamados Esaú e Jacó. E a Bíblia fala que Deus ele queria abençoar Jacó. Apesar de Jacó não ser o primogênito, a Bíblia fala que ele queria, ele desejava abençoar Jacó. Jacó tinha sido o homem, o filho de Isaac, escolhido para dar continuidade à promessa que Deus fez a Abraão. Mas a Bíblia fala que Jacó, ao invés de ele descansar no Senhor, que Deus de alguma forma ele ia fazer alguma coisa para poder fazer ele receber a bênção que ele precisava, Jacó ele opta e ele escolhe naquele momento por dar um vacilo com o irmão dele, dar uma trapaceada com o irmão dele. Por isso que o nome dele originalmente significa enganador. Jacó significa enganador. E ele prefere fazer aquilo de uma forma um pouco mais escusa. E ele pega, ele engana, ele se veste como seu irmão, e ele faz Isaac dar a bênção que era para Esaú, ele faz Isaac dar a bênção para ele. E a Bíblia fala que ele vai embora. Ele vai embora, ele errou, mas ele vai embora abençoado. E quando ele chega na casa de Labão, que é o sogro dele, e ele precisa trabalhar para poder casar com Raquel, ele trabalha 7 anos. E depois ele trabalha mais 7, porque o Labão engana ele, né? Que se faz é que se para. O Labão, ele engana ele, dá Lia primeiro. E ele trabalha mais 7 anos para poder conquistar a Raquel. E a Bíblia fala que no tempo que ele estava na casa de Labão, ele já estava prosperando, ele era um homem abençoado. Então não importava o que Jacó colocasse a mão, ele era abençoado. Mas a Bíblia fala que uma hora, não sei o que aconteceu, mas Labão, algo no coração de Labão se levantou contra como é que era o nome, gente? Jacó, deu branco. Deus do nada, ele levantou, o homem já estava lá, já estava fluindo. Tudo bem, fez uma trapacinha ali atrás, mas ele já estava fluindo, ele já estava caminhando, ele já estava vencendo, estava prosperando em outra terra. Mas a Bíblia fala que algo começa a surgir no coração de Labão contra Jacó. E a Bíblia diz que há um movimento e Jacó precisa voltar para casa. E Jacó precisa enfrentar o maior medo dele, que é reencontrar Esaú. O homem que ele traiu, o irmão que ele trapaceou, o irmão que ele desrespeitou, e ele tinha convicção de que ele ia voltar para Esaú matar ele. Esaú era um caçador, então ele tinha convicção de que ele voltaria para poder ser morto, mas ele volta mesmo assim. E Deus dá a oportunidade a ele de ser abençoado de uma forma diferente. A Bíblia fala que ele encontra Esaú. A resposta que Esaú dá é outra, porque Esaú abraça ele restaura o relacionamento dele com o irmão dele. Dali para frente ele tem os 12 filhos dele, que foram as 12 tribos, e o povo de Israel se multiplicou de uma forma sobrenatural. Temos outros exemplos. Abraão, a Bíblia fala que Deus fez uma promessa para Abraão: você vai ser pai de muitos filhos. E Deus ele poderia ter dado um filho para Abraão com 30 anos, já seria assim, ousado, esperar até os 30. Ele poderia dar um filho para Abraão até os 40 anos de Sara, o que já seria mais ousado ainda, porque uma mulher ter filho com 40 anos é mais difícil. Agora Deus ele opta por deixar até o 100º ano de vida dos dois para poder dar um filho. E Abraão, homem, ser humano como todos nós, Abraão ele opta por fazer um caminho, Abraão e Sara. E a Bíblia diz que ele tem um filho com uma serva de Sara, Agar, e ele tem Ismael. Tudo bem, o Senhor abençoou, o Senhor liberou uma palavra de bênção, está tudo bem. Ismael ia ser abençoado também, então está tudo tranquilo. Mas não é assim que Deus funciona. Deus ele volta a Abraão, ele volta a Sara, ele dá Isaac, ele faz Abraão consertar tudo em relação a Ismael, e chega um momento quando a gente acha que está tudo consertado, Deus ele pega e leva Abraão para o monte, que alguém falou aqui em cima hoje, falou do monte que Isaac foi, não lembro quem foi mais, mas ele leva Isaac para o monte Moriá. A ordem de Deus era que ele matasse Isaac, e diferentemente da outra vez, do outro momento em que ele decidiu não confiar nas promessas de Deus, nessa vez ele acredita. Hebreus capítulo 11 fala, ele sem pensar 2 vezes, ele sobe aquele monte com Isaac, porque ele cria que Deus, ainda que ele tivesse que matar o próprio filho, Deus ele era poderoso para ressuscitar Isaac. E ele vai lá, ele sobe o monte. Hebreus 11 fala isso, cita isso, descreve de uma forma diferente. E quando chega lá, o Senhor fala: não precisa, o que você precisava me provar, você já provou, não precisa, não mata seu filho. Eu cito ainda mais um exemplo que eu gosto muito, Davi. A Bíblia
fala que Davi ele recebeu a promessa do trono de Israel. Você vai ser rei de Israel. A sua descendência não vai ter fim. Era uma profecia messiânica. Mas a tua descendência não terá fim. E a Bíblia fala que Davi ele tem a oportunidade de matar Saul, não uma, duas vezes. Da primeira vez ele dá um cortezinho, uma talhadazinha na roupa de Saul. E da segunda vez ele pega a lança dele e finca perto da cabeça. Mas ele fala o seguinte: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. E um dia eu estava falando com Isabel sobre essa passagem. Eu acredito que a oportunidade foi Deus que deu mesmo. Davi ele fala nessas duas passagens: Deus hoje colocou Saul na minha mão. Os servos dele, os acompanhantes dele, os guerreiros dele falam: Deus hoje colocou Saul nas suas mãos. E Davi fala: realmente, Deus hoje colocou Saul nas minhas mãos. Mas ele fala ainda assim: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. E sabe por que eu acredito que ele fez isso? Por que Deus deu essa oportunidade? Porque muitas das vezes Deus vai colocar a gente diante do que a gente quer, mas a forma de conquistar vai ser errada. E assim como Abraão, assim como Jacó, assim como Davi, eu acho que Deus está levando a gente a um lugar onde nós precisamos entender que a gente tem muita promessa aqui, mas a nossa promessa é Jesus. Então, ainda que a gente não veja nessa terra, nós precisamos mudar um pouco a nossa perspectiva e ter uma perspectiva um pouco mais eterna. Então, Davi, ainda que ele não visse aquilo de alguma forma, ainda que ele não visse aquilo, ele falou: eu não vou tocar nesse homem. Deus colocou, era só ele matar, é só enfiar a lancinha. Saul já estava em pecado. A Bíblia diz que o Espírito de Deus já tinha se retirado de Saul. Era só ele. Entendeu? Alguns talvez até diriam, talvez o próprio Saul, se fosse o contrário, diria: não, estou agindo em nome de Deus. Deus não estava com esse homem. Mas ele diz: ai de mim de tocar no ungido de Deus. Davi ele era fiel ao Senhor e não ao trono. Abraão ele era fiel a Deus e não à promessa. Jacó ele precisou aprender a ser fiel ao Senhor e não à promessa. E a gente, se eu continuar a Bíblia toda, a gente acha. Eu gosto de encontrar princípios na Bíblia, porque princípios para mim, eu encontro um princípio bíblico para mim quando ele está presente na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Quando eu acho a mesma postura, os mesmos valores, os mesmos pedidos de Deus, de Gênesis a Apocalipse, eu entendo aquilo como um princípio. E um princípio para mim é eterno. Não tem começo, não tem fim, faz parte da própria caráter de Deus. E ontem eu falando aqui com as graciosas, quando eu estava cantando, eu não preguei, mas eu estava cantando. E voltando agora para essa questão da gente ser aprovado. Eu creio que Deus está colocando a gente nesse tempo diante dessas situações. Situações que nos desafiam, situações que testam a nossa fidelidade a Deus ao máximo, ao extremo. Situações que testam os nossos princípios ao extremo. Situações que testam aquilo que a gente acredita. Ou você acredita, a gente está num tempo que ou a gente acredita, ou a gente abandona a fé. A Bíblia fala que os últimos dias seriam dias de apostasia. Então nós estamos num tempo onde ou a gente acredita firmemente naquilo que a gente fala, e a gente está sendo provado nisso, ou a gente abandona a fé. E não se engane, tem pessoas hoje abandonando a fé. Tem pessoas hoje que não acreditam mais na Bíblia 100%. Tem pessoas hoje que não acreditam mais naquilo que Deus prometeu 100%. Há umas semanas atrás eu senti um ataque na minha mente em relação à volta de Jesus. Ah, mas volta mesmo? Não é figurado não? Volta mesmo? Tem certeza que eu falei para trás de mim, Satanás? Mete o pé. Mete o pé. Porque esse é um tempo onde nós seremos provados ao extremo naquilo que nós acreditamos. E sabe, nesse tempo eu confesso para vocês, e até agora, sabe, eu estou lutando contra a minha própria alma todo dia. Porque a sensação que eu tenho quando eu olho para a vida, eu falo assim: acabou. Não em termos assim de desespero, mas eu acho que Deus chegou no fim. Agora tinha que ficar em casa de máscara até Jesus voltar e buscar a gente. E eu lembro um dia que eu parei no meu quarto, eu fiz uma oração muito sincera a Deus. Vou ser muito transparente com vocês, você que está me assistindo de casa também. Mas eu orei para Deus, eu falei: Deus, eu não quero mais ter esperança em nada. Eu só não falei nem nele, mas ele sabe o que eu estava sentindo. Eu falei: eu não quero mais esperar nada, porque a sensação que eu tenho é que nada vai acontecer mais. E falei: eu tenho esse sonho,
Eu tenho esse desejo, eu tenho esse alvo, e a sensação que eu tenho é que eu não tenho mais como fazer nada, eu acho que acabou. E já tiveram momentos na minha vida em que o Senhor ele falou para mim: eu quero que você abra mão. Mas nesse momento a resposta do Senhor, ele falou: eu quero que você segure, que você tenha esperança. A Bíblia fala nesse texto que a gente leu: nós nos gloriamos na tribulação, nós nos gloriamos nas provas, porque as provas elas produzem em nós perseverança. Nós nos gloriamos nas tribulações. Um pouco antes do capítulo 4 fala o seguinte, que Jesus ele nos justificou. Aí no versículo 1 fala: sendo pois justificados, temos paz com Deus, tal, e nos gloriamos nisso, nessa confiança. Mas não somente nisso, nós nos gloriamos também nas tribulações, porque as tribulações elas produzem em nós perseverança, e a perseverança é o que produz em nós um caráter aprovado. Sabe, a tribulação, eu lembro quando o pastor Paulo pregou aqui sobre o rio Gion, aquela palavra marcou minha vida, que minha mãe falou que foi a segunda vez que você pregou aqui, foi, pastor? Não me lembro da primeira, mas essa segunda vez marcou minha vida. E ele falava que o rio Gion é o rio da turbulência. Então esses momentos de tribulação, esses momentos de sacode, são momentos em que tudo aquilo que a gente acredita, todos os nossos valores, eles são abalados. Tudo dentro de nós é abalado. Então a tribulação, ela vem para separar. Eu não vou falar os meninos dos homens, mas eu vou falar as crianças dos adultos. A tribulação, esses momentos como o que a gente está vivendo hoje, eles vêm para poder separar as crianças dos adultos. Porque os imaturos desse tempo, eles vão, meu amor, eles vão, não aguenta. Agora, os filhos maduros, a Bíblia fala que aquele que nós gloriamos na tribulação, porque ele gera em nós a perseverança, ele gera em nós a capacidade de permanecer firmes naquilo que nós acreditamos. Então esses momentos, não se engane, Deus ele está colocando esses momentos diante da gente. Eu sei que pessoas entraram na minha vida porque Deus colocou elas. Eu sei que situações aconteceram na minha vida porque Deus fez acontecer. Eu sei que tem coisas que ainda não aconteceram porque Deus não quer que aconteça ainda. Eu acredito que a minha vida ela é irrevogavelmente governada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala: por acaso pensam em maldição, os procedem da mesma fonte do mesmo Deus? Então vocês me desculpem se eu não acredito que o diabo está aqui em volta de mim fazendo uma festa na minha vida. Eu não acredito nisso. Eu acredito que na minha vida os momentos felizes, os momentos difíceis, eles vêm com a permissão pelo menos do mesmo Deus, um Deus bom, não é um Deus ruim, um Deus bom, mas um Deus que funciona de acordo com princípios. E no princípio do reino, o reino funciona por aprovação. Você não acessa nada no reino de Deus se você não demonstrar que você tem o caráter que você precisa. Deus ele é um pai. Eu vi uma coisa esses dias, brincando, mas fala assim: Deus é pai, não é avô. Que fala que avô estraga neto, dá tudo que neto quer. Mentira, dona Terezinha. Mas é uma brincadeira. Mas Deus ele é pai. E um bom pai, ele não quer gerar filho mimado, ele quer gerar filho maduro. Então se Deus ele simplesmente sair distribuindo tudo que a gente quer: Senhor, eu quero dinheiro, toma. Senhor, eu quero um carro, toma. Senhor, eu quero uma família, toma. Senhor, eu quero uma casa, toma. Ele não vai gerar um filho maduro, ele vai gerar um filho mimado. E um filho mimado envergonha o reino, um filho mimado envergonha a igreja, e um filho mimado se envergonha. Passa vergonha o tempo inteiro. A gente tem visto isso daí muito acontecer. Gente sem profundidade bíblica, gente sem testemunho, sem uma carreira corrida ainda no Evangelho, infelizmente passando vergonha. Porque Deus, meus amigos, minha família, Deus ele é pai. Deus ele não é um pai permissivo. Deus ele é um pai que disciplina quem ele ama. Ele é um pai que dá na medida que nós podemos suportar. E acredite em mim, Deus está colocando a gente diante das mesmas situações porque ele precisa nos aprovar. Deus ele se move por princípios eternos. Ele jamais vai te dar uma coisa que vai te matar. Ele jamais vai te dar uma coisa que vai te envergonhar. Mas nesse momento, nesse espaço da tribulação, perseverança, caráter aprovado, esperança, tem algo sendo gerado em você. Deus ele precisa saber que você tem os princípios necessários. Deus ele precisa saber que você tem os valores necessários. Deus ele precisa saber que você tem a firmeza necessária. Deus ele precisa saber que você tem, sabe, tudo aquilo que é necessário
Senhor. Porque se você acessar de uma forma imatura, você morre. Quantas pessoas nós já não vimos que ganhou aquilo que Deus deu e a pessoa se afastou de Deus? Quantas pessoas eu já vi, não estou brincando, isso é verdade, que queriam casar, queriam namorar, queriam casar, casaram e foram embora da igreja. Quantas pessoas eu conheço que queriam um trabalho, queriam ganhar bem, quando começaram a ganhar bem, abandonaram a obra de Deus. Quantas pessoas? Que Deus, Ele não é um Deus que vai te dar aquilo que vai te matar. A gente tem uma opção, a gente tem um atalho. Nós podemos ter um atalho. Nós podemos olhar e falar assim, não, eu não quero dessa forma. E não quer dizer, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem a impressão, às vezes, as pessoas pregam de uma forma que parece que só crente ganha as coisas. Que Deus só abençoa crente. Entendeu? E a Bíblia fala que o sol nasce para justos e injustos. Então não acredite que só o crente é abençoado. O povo lá de fora também trabalha, o povo lá de fora também é promovido. Sabe? Os que não são cristãos também casam, também compram casas, apartamentos. A grande diferença quando você caminha sob o governo do Espírito Santo, e não necessariamente você precisa ser crente para isso, tem crente que não anda debaixo desse governo. Mas a grande diferença quando você anda debaixo do governo do Espírito Santo é que você anda de acordo com a agenda dele. E ele sabe quando você está pronto. Ele sabe quando você está preparado. Ele sabe o que você precisa. A Bíblia fala que antes da palavra vir à boca, ele já sabe o que a gente vai dizer. Ele fala que antes da gente pedir, ele já sabe aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Então, meus irmãos, ou hoje a gente acredita na bondade de Deus irrestrita, ou a gente para por aqui. Porque nós estamos sendo levados ao extremo da nossa fé. Ou a gente permanece para que a gente seja aprovado, ou a gente manda um beijo e dá um tchau. Essas provas que a gente passa são muito engraçadas, porque são momentos em que Deus ele fica em silêncio, são momentos em que Deus se afasta. Eu até anotei aqui, eu brinquei. Eu falei, numa prova, normalmente, literalmente numa prova, o professor ele só fica em silêncio. Fala Deus, eu acho que eu sinto mistério ali. Mas Deus normalmente, Deus não, o professor quando ele vai te aplicar uma prova, normalmente ele fica em silêncio. E a maturidade de um bom aluno significa que quando o professor estiver em silêncio, você vai saber o que responder. E da mesma forma, um filho, a maturidade de um filho ela é testada quando ele fica longe do pai. Eu lembro que a minha maturidade de Bebel, ela vai adivinhar. Quando que ela foi testada, Bebel? No intercâmbio. Imagina, duas meninas, bonitinhas, fala a verdade, solteiras, na Espanha, com espanhóis, italianos, outras nacionalidades. Misericórdia, Senhor. E eu lembro que a gente foi para lá sozinha. Na primeira semana já tinha um galã lá em Bebel, que eu me lembro. Eu tô mentindo, não. Primeira semana já tinha um britânico no pé de Bebel. Hã? Fala, agora fala de você. Eu não me lembro qual semana, no meu caso eu não me lembro a semana não. Mas eu lembro que foi o momento que o Senhor ele provou a nossa fidelidade ao máximo. Porque em Bebel a gente cresceu na igreja. Então assim, a gente saiu do útero da minha mãe já indo para a igreja. Minha mãe nunca foi muito ficar 2 meses, 3 meses em casa com o filho, nós já saímos para a igreja. Então a gente já saiu direto dentro da congregação já. Então a gente cresceu naquele ambiente. Antes de eu viajar, eu já tinha sido marcada por Jesus. Eu já tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. Eu já tinha tido um encontro com Ele. Mas eu nunca tinha provado mesmo se aquilo era verdade para mim. Porque ainda que eu tivesse tido aquela experiência, quando eu queria ir para uma festinha da faculdade, minha mãe já dava aquela olhadinha que vocês conhecem bem, aquela olhadinha assim, não precisa nem falar nada. Beatriz. Eu só falo o nome 2 vezes. Beatriz. Minha filha. É ela do lado assim, meu pai, não, vamos orar pelo governo do Espírito Santo. Meu pai pode estar fazendo a maior borrada da vida, ele vai falar, vamos orar pelo governo do Espírito Santo aqui. E ainda que eu tivesse
agora o que eu acredito realmente vai ser colocado à prova. Será que eu realmente acredito? Será que eu realmente, realmente sou crente? E a gente foi para lá. E eu não estou falando que a gente foi, não pecamos por 6 meses. Não, nós aprendemos, nós erramos. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa fé em Jesus continuou firme. Os nossos valores continuaram firmes, os nossos princípios continuaram firmes, longe dos nossos pais. E são nesses momentos que a gente é provado. É exatamente no momento em que Deus fica em silêncio. Ou você acha que no momento que Jesus estava sendo tentado no deserto, o Espírito Santo estava lá assim: meu filho, segura, pedra em pão não, vou te dar um banquete no final. Eu tenho absoluta convicção de que Deus estava quieto, calado. Até porque a Bíblia não registra que Deus estava falando nada, né? Então não tinha anjo, não tinha nada, não tinha aparição angelical, não tinha anjo voando daqui para lá, não tinha nada. Era Jesus, o diabo e o deserto, ele morrendo de fome, e um cara oferecendo aí: deixa eu trocar pedra em pão. Ou, olha todo esse reino aqui, eu te dou se você quiser. Então, o pai não estava perto de Jesus naquela hora. Talvez perto, mas em silêncio. Ou na cruz. Quando ele está na cruz, ele fala: Deus meu, vou falar em hebraico agora para ficar chique: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ficou chique. Deus meu, por que me abandonaste? E são nesses momentos que o nosso caráter é provado. São nesses momentos que os nossos valores são provados. São nos momentos que aquilo que a gente mais precisa aparece, aquilo que a gente mais deseja aparece, e Deus, ele está lá de cima assim, ó. Eu lembro que eu vi uma situação nessa pandemia que eu falei assim, eu bonitinho no quarto assim: Senhor, se o Senhor disser não, é não. Se o Senhor disser saia, eu saio. Se o Senhor disser para, eu paro. E Deus assim, cri. E eu lembro que um dia eu fiz essa oração e o Espírito Santo falou para mim assim, foi essa frase: no momento que você precisar tomar uma decisão, você vai tomar a decisão certa. Eu falei: que responsabilidade. E no momento que eu precisei tomar uma decisão, eu tomei a decisão certa. Não é fácil, não é confortável, mas no momento que eu precisei tomar uma decisão, eu tomei a decisão certa. Eu não me arrependo dela e eu sei que Jesus ficou feliz. Quando eu canto aquela música que eu escrevi, que eu falo: meu desejo é te fazer sorrir. É verdade. Meu desejo é fazer Jesus sorrir. Nem sempre eu consigo, mas a gente está se esforçando para melhorar. Então são nesses momentos em que o nosso caráter é provado. São no momento onde tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente sonha é posto em xeque. Tudo aquilo. E nós somos obrigados a continuar acreditando que Deus é bom. Ontem eu falei com uma pessoa ali lá atrás, eu falei que às vezes é difícil acreditar na Bíblia, né? Você orar e você falar que nenhum dos planos de Deus para a minha vida podem ser frustrados. Você olhar e você falar assim, que Deus é bom em todo tempo. Você olhar e falar que o Espírito Santo governa, e onde Ele governa a liberdade. Porque às vezes tudo que a gente está vendo é muito contrário àquilo que a gente acredita. Às vezes é muito difícil. Mas esse é o momento em que nós estamos sendo chacoalhados. A Bíblia fala que tudo aquilo que pode ser abalado vai ser abalado para que permaneça aquilo que é inabalável. E eu vou dizer de uma forma mais intensa: tudo que puder ser derrubado nesse tempo, Deus vai derrubar, de forma que aquilo que não pode ser derrubado permaneça. Então esse é um tempo que nós precisamos ficar firmes naquilo que nós acreditamos. Esse é um tempo que na saúde ou na doença nós precisamos acreditar que Deus é bom. Ontem eu falei aqui nas Graciosas, Estevão, no momento final de vida dele, eu não sou demagoga. Eu não vou falar para vocês aqui que tudo vai terminar, sempre vai ser bênção, sempre vai ser vitória. Irmãos, vai ter um momento que a gente vai morrer. Tá me entendendo? A gente parece que não pode falar de morte também hoje em dia, que crente não gosta de falar de morte. Mas a gente um dia vai passar dessa vida para a próxima, fica mais suave agora. Um dia a gente vai cruzar o nosso Jordão, entrar na nossa terra prometida, entendeu? Aí, já que a gente não pode falar muito de morte, isso vai chegar para todo mundo, e Deus vai deixar de ser bom nesse dia? Não. Mas eu acredito como Estevão. A Bíblia fala que Estevão, ele no seu último momento de vida estava terrível. Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo apedrejado, ele estava sendo escorraçado, está prestes a morrer. E a Bíblia fala que Deus não deixou terminar daquele jeito. A Bíblia fala em Atos
capítulo 7, capítulo 8, que ele fala, e as pedrinhas caindo nele assim, ele fala, e eis que eu vejo o Senhor Jesus assentado no alto à destra de Deus, no alto sublime trono. Então não importa aquilo que vai acontecer, há uma promessa de que o nosso final é vitorioso, seja na vida ou seja na morte. Se nós vivermos, eu tenho certeza para te falar para você, você vai ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Mas eu creio que se a nossa hora chegar, eu creio que o nosso final é glorioso, porque a morte não venceu Jesus. Então ainda que a gente venha a passar dessa vida, nossos momentos venham a chegar, a gente não sabe quando é, mas ainda que isso aconteça, a Bíblia ela promete para a gente que nós haveremos de ver Jesus, nós haveremos de estar com Ele, nós haveremos de estar no lugar com a pessoa que nos criou desde o início. Então, meu irmão, não tem saída para a gente, o nosso final é de vitória, não tem saída para a gente. Mas supondo que a sua vida não chegou no final, nós precisamos entender que Deus ele é um Deus galardoador. Deus ele é um Deus que ele tem prazer em abençoar. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia fala em Salmo 65, versículo 11, que ele coroa o nosso ano com bondade. E esses dias antes de eu ministrar, eu perguntei, Deus, acabou? Acabou o que você tem que fazer na minha vida? Acabou o que você tem que fazer na igreja? Está vindo para buscar a gente? Acabou? E o Espírito Santo falou, Bia, sabe como a gente sabe que Deus não parou de trabalhar? Porque Deus é um Deus que coroa. Deus é um Deus que a Bíblia fala que Ele criou tudo. Tudo era bom. Mas no final Ele botou algo que Ele disse muito bom. E a Bíblia fala que aquilo foi a coroa da criação. E só depois de coroar tudo aquilo que Ele criou, Ele parou. Então eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Deus ele é um Deus que coroa. Eu acredito que a vida de vocês não chegou ao fim. Então se a tua vida ainda está no momento que você fala assim, Bia, nada da minha vida, assim, nem tudo da minha vida aconteceu, eu quero te dizer uma coisa, você precisa hoje se agarrar na verdade de que Deus ele é galardoador. Deus ele tem prazer em abençoar. Deus é bom. Deus ele é amoroso. Deus ele tem planos bons, ele não tem planos de destruição. Deus ele não se alegra com a injustiça. Deus ele não se alegra com você sem emprego, ele não está feliz com isso. Mas hoje você precisa se perguntar, por que eu estou nesse lugar de novo? O que Deus está precisando me ensinar para eu ser aprovado? Hoje você precisa se perguntar, por que eu estou vivendo isso de novo? Por que eu estou pela terceira vez passando por isso? Ou Senhor, se você está na primeira, aprende para não voltar. Senhor, por que eu estou passando por isso agora? Por que o Senhor está me colocando diante dessa situação? Por que o Senhor está me abalando dessa forma? Senhor, eu estou orando, essa é clássica. Senhor, eu estou orando. Senhor, eu estou jejuando. Senhor, eu estou adorando. Senhor, eu estou servindo na igreja. Por que você está me colocando diante dessa situação? E eu vou dizer para você, porque Ele deseja que você seja aprovado. O desejo do coração de Deus é que você seja aprovado. Então hoje a gente precisa olhar no espelho, ter a humildade de perguntar a Deus o seguinte, Deus, por que o Senhor está me colocando diante dessa situação de novo? O que eu preciso aprender? Qual medida do caráter de Cristo que eu preciso absorver para que eu seja aprovado nessa situação? Qual porção do caráter de Cristo que eu preciso para poder ser aprovado, para eu poder ser promovido a um novo nível? Eu não sei essa resposta. Deus sabe essa resposta. Mas eu posso garantir para você, com muita convicção, de que você não está passando nada com a intenção de que Deus te destrua. Você não está passando nada com a intenção de que Deus te abandone. Deus ele tem a intenção de te aprovar. Para a gente poder já ir para os finalmente. A Bíblia fala, eu vou voltar nesse texto, não nos gloriamos somente na confiança da glória de Deus, aqui que eu escrevi, mas nos gloriamos também na tribulação, porque a tribulação ela vai gerar em nós perseverança, e a perseverança ela vai gerar em nós um caráter aprovado, e o caráter aprovado ele vai gerar em nós a esperança, e a esperança em Deus ela jamais decepciona. Sabe por que ela não decepciona? Porque a gente precisa ter convicção do caráter de Deus. A gente precisa ter a convicção de que Deus, ou a gente vai achar que Deus ele é um Deus, que Ele está botando coisas na nossa vida para nos destruir, ou a gente vai acreditar até o fim de tudo de que Deus é bom. De que, eu lembro até hoje, se Josi me permitir citar o exemplo dela,
Eu lembro até hoje do dia que Ju faleceu. E eu lembro que eu liguei para a Josi, na hora, eu estava com a Josi na hora que deram a notícia, e eu lembro que a Josi, ela só repetia uma frase no meu ouvido. Ela falava: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Você lembra disso, Josi? O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu falei: meu Deus, essa menina não deve estar bem. Eu falei: Josi, pelo amor de Deus, mas ela estava bem. E ela falou assim: Deus é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E nesse tempo todo eu não vi ela voltar atrás na declaração dela. Ela perdeu a irmã, nós sentimos falta da Ju aqui, ó. A gente não olha para esse teclado da mesma forma. Mas Deus, Ele continua sendo bom. Sabe, ou nós acreditamos nisso hoje, ou a gente vai ser reprovado. Sabe, aquele momento marcou minha vida. Porque às vezes, por muito menos, eu me sinto até envergonhada. Às vezes, por muito menos, a gente questiona o caráter de Deus, a bondade de Deus. Você me ensinou muito, Deus. Continua me ensinando muito. Continua me ensinando muito. Então, nesse tempo, ou nós acreditamos com convicção de que não importa o que nós estejamos passando, de que Deus, Ele continua sendo bom, de que Deus, Ele continua governando. Essa é a confiança que eu acredito que Paulo está falando. Ele fala: nós confiamos em duas coisas. Nós confiamos na justificação através de Cristo, e nós confiamos na glorificação através da tribulação. E quando eu estava lendo isso hoje, o Espírito Santo me ministrou que a obra consumada de Jesus, ela anda de mãos dadas com a obra progressiva do Espírito Santo. Nós gloriamos porque só pelo que Jesus fez, a nossa transformação, o nosso caráter pode ser mudado. Mas existe um trabalho progressivo do Espírito Santo. E é dessa esperança que ele está falando. Nós nos gloriamos na tribulação porque nós sabemos que Deus jamais vai permitir uma coisa dessa com a intenção de nos ferir. Nós nos gloriamos na tribulação, e são coisas que doem, mas não fica dor pela dor. Nós nos gloriamos na tribulação porque nós temos a convicção de que, ainda que nós não vejamos a vitória nesse momento, nós veremos ela em um momento oportuno, quando Jesus nos chamar ou quando Jesus nos buscar. Nós nos gloriamos nas tribulações porque nós sabemos que Deus, Ele permite essas coisas para que nós nos tornemos mais maduros, nos tornemos mais experientes, nos tornemos mais sábios, nos tornemos mais santos, nos tornemos mais puros, nos tornemos mais obedientes. Porque a Bíblia fala, todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. E a Bíblia fala que Ele sabe o pensamento que Ele tem ao nosso respeito, que são pensamentos de paz e não pensamentos de mal. A Bíblia fala em Lamentações, capítulo 3. Resumindo o que Jeremias fala nesse capítulo, ele fala: está tudo muito ruim, está horrível. Ele fala: o Senhor está pisando nos meus ossos, o Senhor está me ferindo, o Senhor está me magoando, o Senhor está me machucando, o Senhor não me ouve mais, o Senhor não me responde mais. Mas a Bíblia fala o seguinte: todavia, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu vou ler agora esse texto. Deixa eu achar, gente.
Lamentações capítulo 3, versículo 23, 23 não, 21. Ele fala, vou ler do 19, que ele fala o seguinte: recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam plenamente a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam, confiantes para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro e a salvação que vem de Yahvé. Então, sabe, meu irmão, eu quero te encorajar nessa manhã. Não importa o que você está passando, esse é um tempo de convicção. Nós precisamos ter a convicção da bondade de Deus. Nós precisamos ter a convicção de que não importa aquilo que a gente esteja passando, tudo isso faz parte de uma linda história de amor, escrita pelo próprio Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Ele é o autor de sinais e maravilhas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus.